Hoje, né, encontro de empreendedores, encontro de visão, de reconstrução do futuro e novas atitudes. Empreender não necessariamente seja a questão do você que está empreendendo, mas você na vida também precisa empreender. Empreender é inovar, é trazer coisas novas, né, fazer o que você já faz de formas diferentes, de novas formas. Eu vou estar chamando a Sandra para estar junto com a gente. Boa noite. Seja bem-vinda, viu, Sandra? Para mim sempre é uma honra, uma satisfação. Eu vou estar trazendo a Isabel, né, chamar para estar junto com a gente. Né, o tema de hoje, né, é Mãe Empreendedora e seus desafios. Olá, Isabel. Boa noite. Para você que estão na live, né, saber um pouco mais dessa trajetória, nesse projeto, né, esse encontro de empreendedores foi criado no intuito de realmente a gente trocar a experiência nesse início, né, de projeto, né, no projeto da mentoria 360 graus. Então, a partir desse projeto, né, a Isabel, a Sandra, junto com a Martim, deram início, né, um aprofundamento em termos de conhecimento, em termos digital, empreender, e a partir do momento que a gente bebe de um conhecimento, a nossa visão sobre o futuro, ele se transforma. Né? Einstein fala que depois que essa consciência, essa transformação de conteúdo, de conhecimento, ele entra na nossa mente, a nossa mente já não é mais o mesmo. É transformado. Nem que você queira voltar atrás, você não volta como você era. Então, é daqui para frente. Então, quando a gente tem o conhecimento, a gente abre o leque desse conhecimento, a gente está plantando algo para esse futuro ser melhor do que esse presente. E nada melhor e nada tão motivador que a gente olhar para o nosso futuro e saber que o nosso futuro vai ser diferente, vai ser melhor do que hoje. Então, essa esperança é que faz com que a gente possa realmente ser o combustível para acordar, né, e dormir todos os dias com essa motivação total. A esperança desse futuro melhor. Então, para a gente começar, essa live de hoje, né, você que está assistindo, eu já peço que você mande a luzinha para o maior número de pessoas, porque hoje isso é um tema, né? Mãe empreendedora e seus desafios. Eu não tinha ideia o quanto esse assunto é tão pedido, tão requisitado e tão atual. Porque é muita gente, porque no momento que eu sei, entre 10 mães, 7 começam a empreender. Então, esse dado, quando eu vi, é fantástico. Então, assim, a gente vai fazer uma rodada de apresentação para vocês que estão assistindo a live, se vocês não conhecem a gente ainda, para que vocês conheçam, e manda aviãozinho e já aperta coraçãozinho aí para que mais gente veja e o Instagram sinta que esse conteúdo é de qualidade, tá? Eu vou passar a fala para a Sandra, para ela se apresentar, né, fazer uma breve introdução. O que você quiser falar, se sinta à vontade. Boa noite, meu nome é Sandra Rosa, moro na França, né? Participo aí desse projeto, né, maravilhoso, onde me deu a oportunidade de aprender a trabalhar nas redes sociais. E hoje eu vou falar de um tema que eu também acho muito bom, maravilhoso, né, que é a mãe empreendedora. A mãe já é mãe, né, já é dona de casa, já tem muito trabalho, né, e ainda é uma empreendedora.
uma ajudante, né, do marido, que antigamente só o marido trabalhava e a mulher cuidava da casa, né, e hoje é bem diferente, né, a mulher também trabalha. Pois é, gente. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Chamem as mamães mesmo, porque as mulheres aí, pelo que eu andei pesquisando, tá com a bola toda, né? Aliás, a mulher sempre foi forte, né? Sempre foi muito forte durante a sua história, né? De conquistas. Então, é o que Sandra falou, né? Essa jornada dupla, tripla, né? A mulher, ela só fez passar a acrescentar as funções dela ao longo do tempo. Mas mesmo assim, né, hoje em dia, com a modernidade, existe muita opção, né? Tecnologia, marketing digital. Existe realmente bastante opção para quem quer empreender, para quem quer entrar no mercado, mesmo trabalhando em casa. Às vezes basta uma ideia, basta um investimento não tão alto. E vamos lá, sejam bem-vindos, compartilhem. Estamos aí. Dar as boas-vindas à Martinha. Ela entrou logo depois. Seja bem-vinda, né? Gratidão sempre por estar aqui. E se apresente, né? Para as pessoas que ainda não te conhecem, né? Fala o que você faz, né? Quem é Martinha e o que você quiser falar inicialmente. Ok, obrigada, doutora. Boa noite, Sandra. Boa noite, Bebel. Boa noite a todos que nos acompanham. Obrigada pela presença de vocês aqui. Realmente é uma satisfação e um prazer estar aqui com vocês, né? Estamos aqui para discutir, boa noite, Sandra, para discutir um tema que está muito atual, né? E muito recorrente, né? A gente está sempre nós estamos ouvindo sobre isso, sobre mulheres que são mães e estão empreendendo. Então, nós esperamos que esse tema seja um tema assim que você possa se identificar, você mãe, né, você que está se tornando mãe agora, ou você mãe que não estava empreendendo e agora resolveu empreender, essa live é para você. Então, vamos compartilhar e vamos aprender coisas boas, né? Compartilhar os nossos conhecimentos dessa noite. Então sejam todos bem-vindos, né? A Isabel, a Martinha, a Sandra, você que está assistindo, mais que urgente, né? Como cada uma falou, é um assunto que muito atual, né? Ser mãe, né? Ser mulher, empreendedora, são vários papéis. Então, como lidar com tudo isso e ainda exercer cada papel desse, ainda bem, né? Uma grande missão, né? Então, assim, eu quero realmente saudar cada um de vocês, para que vocês possam estar compartilhando para mais pessoas, né? Jeová Júnior, né? Corretor de imóveis, seja bem-vindo, para que realmente pessoas estejam se beneficiando desse projeto aqui, tá? Esse assunto realmente é muito interessante. Empreender, né? Empreender. O que é empreender? É se lançar, é inovar, né? Com esse projeto de 360 graus, a gente começou a entender um pouco mais o quanto o passo a passo, um método, uma forma, né? Uma saída, uma solução para a situação da pandemia que existia e existe ainda, porque ainda existe consequências. Quais são as alternativas? O emprego tradicional está escasso, então precisa de novos conhecimentos, né? Essa tecnologia, a internet. Então é mais que urgente a gente ter novos conhecimentos, ter aprendizados. Então esse projeto realmente ele une o digital, o financeiro, o emocional e o empreendedorismo. Então imagine você saber
todos os aspectos do digital em um único lugar, financeiro, saber gerir o dinheiro, saber investir, né, saber multiplicar esse dinheiro, o emocional, diante de tantas coisas, e o empreender, essa mentalidade. Então, assim, é para mim uma alegria muito grande estar convidando a vocês a estar aqui realmente bebendo dessa fonte e que vocês possam, né, eu sei que muitos de vocês estão enfrentando desafios e que esse desafio que vocês estão enfrentando hoje seja uma luz, né, nessa live para que você possa realmente ter um norte, uma esperança de um futuro melhor. E para quem não me conhece, né, eu sou o Whindersson Moraes, né, sou psicólogo, sou psicólogo clínico e também coach integral sistêmico e analista de perfil comportamental, amante do marketing digital e empreendedor digital. Então hoje, né, o tema Mãe Empreendedora. Roger, seja bem-vindo. E esse tema traz muitos pontos. Por que a mãe, por que esse índice de mães querendo empreender? Primeiro ponto que surge é a questão do maior tempo com os filhos. É isso que surge, né, logo de imediato, essa coisa do ter mais tempo. E, logo em seguida, esse ponto de trabalhar e poder realmente educar e trabalhar e ter uma renda. Então, esses dois pontos, inicialmente, faz desse tema algo muito relevante. E, às vezes, não quer dizer investir altos valores financeiros. O que se investe em empreender? O que está em questão? A questão do tempo. É a questão do tempo. Vai ser o seu elemento de investimento. Eu vou chamar a Sandra aqui. Essa coisa da maternidade para as mães é uma mola propulsora. É algo que realmente algumas mães falam que isso parece que é um motivador. Abre um leque de legado, de propósito, quando elas se tornam mães. E por isso que a taxa é tão alta de mães querendo empreender ou sentindo realmente que precisam fazer isso de alguma forma. E aí algumas perguntas, alguns conflitos existem. Né? Será que a renda do marido é uma coisa que pode sustentar no momento que empreende? Porque empreender, né, não é uma coisa fácil. Né? A gente não vai vender uma coisa aqui que é fácil de fazer. Mas é possível e com orientação e direcionamento certo. E aí, a partir disso, essas mães, elas... Ou então, né, outro dado, que tem mães solos, né, que não tem esse marido, esse companheiro, que também é um dado, que aí a urgência, né, de gerar alguma renda para poder dar suporte a esses filhos. Então, são pontos, né, que eu vou levantar aqui inicialmente, para a gente começar a refletir sobre esse tema, e aí eu vou passar a fala para a Sandra, para que ela fale um pouco, né, dessa questão da experiência dela, né, como mãe, né, a questão como é essa coisa, porque a Sandra é empreendedora, né, em termos de tem uma história até bacana que ela vai estar compartilhando, que dentro da trajetória dela, né, vamos dizer assim, é bem interessante trazer essa experiência também. Então, Sandra, se sinta à vontade para compartilhar. Eu vou falar hoje à noite, real, é a minha experiência, né? Como mãe, como empreendedora, né? Acho que nem todas, mas algumas mulheres têm um sonho de ser mãe, né? E muitas também deixam de fazer qualquer coisa, deixam de trabalhar
porque tem uma criança para cuidar, né? E às vezes aparece a oportunidade, né, de trabalhar, né, como a minha, vou falar da minha, trabalhar, né, empreendendo em casa, né, porque eu trabalho em casa, trabalho online. E faço esse trabalho como trabalho online, eu trabalho para uma empresa americana, né, de produtos de beleza, mas também tenho os meus afazeres e a minha obrigação como mãe, como esposa, né. E pronto, e quando eu estou em casa já é uma boa oportunidade, porque eu estou trabalhando e ao mesmo tempo estou fazendo as coisas em casa, né. Mas o filho requer muito tempo, né? Requer muito tempo. E minha filha ainda é pequena, né? A minha filha só tem 9 anos, né? Então ainda requer um pouco de cuidado maior, né? E tem escola, né? Pegar, levar, né? Quando acorda, ajudar ela a se arrumar para ir para a escola. E também tem o apoio do meu marido, porque sozinha eu conseguiria, com certeza, né? Tem muitas mulheres aí sozinhas que conseguiria. Mas, graças a Deus, tem o apoio dele. Então, ele acorda, faz o café, eu ajudo ela a se arrumar, depois ele vai levar para a escola, depois tem que pegar, né? Enquanto ele leva, já ajeita uma coisa, já ajeita outra, sem esse trabalho, né? Depois tem que buscar ela na escola, porque ela não gosta de comer na escola, né? Ela não gosta, aqui fica na cantina, as crianças, né, querem, fica na cantina, mas ela não gosta, então tem que buscar ela na escola, para almoçar em casa, depois ela almoça, depois tem que levar de novo para a escola, depois 4 horas tem que buscar, né, então isso todos os dias, e eu tenho o apoio do meu marido, que me ajuda, né, às vezes ele precisa sair, não sai, tem que pegar ela, levar ela, é quando ele tem que sair mesmo, tem que fazer qualquer coisa, não tem jeito, tem que ir buscar, tem que parar um pouco o trabalho e ir buscar. Mas é possível fazer? É possível, porque eu estou fazendo, né? É empreender, como se diz, é uma coisa fácil? Não é uma coisa fácil, mas se a gente tiver força de vontade, a gente chega lá. Tudo precisa de força de vontade e de foco, e de ajuda também, porque ninguém chega em lugar nenhum sozinho, né? Não vai sozinho, porque hoje também, antigamente, como eu disse no começo, a mulher não trabalhava, ficava em casa para cuidar dos filhos, né? E hoje já mudou um pouco também essa mentalidade. O homem já ajuda, pelo menos aqui. Não sei se eu conheço alguns aí no Brasil, tem essa mentalidade, já ajuda a mulher, né? Já ajuda. Mas aqui eu acho que é uma questão até de cultura, né? O homem europeu, ele casa porque ele quer. Porque dizer assim, eu preciso de uma mulher, né? Não, eles sabem fazer tudo. Eles sabem fazer tudo. Eles lavam, cozinham, passam, fazem de tudo, né? Então quem chega primeiro faz uma coisa pro filho, faz para quem trabalha assim, os dois trabalham na rua, né? Eu não, que eu trabalho em casa. Mas mesmo assim, preciso da ajuda dele. Então, essa mentalidade, né, se tem algum homem ainda que tem essa mentalidade de não fazer as coisas, de não ajudar a mulher, está na hora de mudar, né? Porque hoje tem que ter ajuda. E também não é só falando dos homens, tem mulheres também. Eu conheço muitas mulheres que dizem assim, é o homem que tem que trabalhar para poder sustentar a casa, para sustentar. Isso já passou, isso já acabou, né? Hoje é uma ajuda muito, um tem que ajudar o outro, né? Para poder crescer. Mulher ficar em casa sem fazer nada, né? Ou o homem que trabalha, chega em casa, não tira nem um copo da mesa, também já passou isso, já acabou, né? É uma ajuda contínua, né? Tem que ser os dois para poder chegar em algum lugar, né? E eu passo por isso, graças a Deus tenho o apoio dele, né? E tem muitas mães aí que às vezes tem o marido, mas não tem o apoio. Aí fica mais difícil, né? Fica mais difícil para ela, porque com apoio é melhor, né? É bem melhor. É uma questão, às vezes, eu acho mesmo, de tem que mudar, né? Tem que mudar a mentalidade e hoje tem que fazer um pelo outro, né?
Que aí quem chegou primeiro faz uma coisa, faz outra, vai pegar as crianças, né, a comida, né, para poder se ajeitar e crescer. Porque hoje em dia, né, a mulher precisa trabalhar para trazer o dinheiro para casa também, né, para poder ajudar. Isso é muito importante e gratificante, porque quando a gente também trabalha, é outra coisa, né, a mente muda, tudo muda, é tudo muito diferente. Né? Para mim é altamente gratificante e prazeroso, né? Prazeroso. Assim, Sandra está trazendo uma experiência, né, no caso dela, onde o marido, né, tem essa coisa do companheirismo, ajuda. Então, é um contexto que algumas mães empreendedoras passam. E, assim, trazer a história de Sandra é bem interessante para que a gente saiba que também tem essa realidade. E no caso dela, ela tem esse apoio e isso dá uma liberdade maior para que ela, né, possa desenvolver mais o projeto, né, que ela está desenvolvendo na área da beleza. Eu vou deixar em aberto ou para a Isabela Martins fazer a colocação que vocês quiserem nesse momento, tá? Ou Isabela Martins. Eu vou dar prosseguimento à fala de Sandra, trazendo um dado importante, que as mulheres, elas trabalham até 7h30 a mais do que os homens, né? Isso porque muitas têm um outro trabalho para realizar, né? Nem sempre trabalham em casa, e tem os afazeres da casa que também tomam tempo, né? Então, o que Sandra falou também em relação o homem provedor da casa, né? Sai para trabalhar para trazer o sustento. A mulher em casa, cuidando da casa e dos filhos. Esse cenário vai se modificando. A mulher, ela sai também para o mercado do trabalho, né? E dessa forma, para ajudar em casa, com as questões financeiras, né, do lar. E quando ela retorna desse trabalho, ela tem mais trabalho em casa. Então, chega a ser uma jornada dupla e tripla, né? No caso de Sandra, é um trabalho em casa. Mas as outras mulheres que têm essa jornada de trabalho no mercado tradicional, elas, quando chegam em casa, têm mais trabalho ainda, né? E, de fato, quando veio a pandemia, muita gente ficou desempregada, muitos homens ficaram desempregados, muitas mulheres tiveram que se virar também. E o caminho foi empreender, né? Então, essa mãe, essa mulher, essa dona de casa, né? Ela teve que encontrar uma forma de conciliar essas duas coisas. E daí vem os desafios que a gente está trazendo hoje, né, que é cuidar da casa, cuidar do esposo, as que são casadas, e cuidar de criança, né? Sandra, que é mãe aí, ela sabe, né? Levar para passear, levar no médico, levar para a escola, né? No caso de quem vai para a igreja, levar para a igreja, buscar, levar na casa dos amigos, enfim, cuidar do cachorro, levar no parque. E muitas vezes tem que trabalhar com essa criança no colo, né? Quando são crianças recém-nascidas ou bebês ainda. E essas mães enfrentam esses desafios, sem falar na questão da casa, né? Porque a casa também requer outras coisas. Então, ao mesmo tempo, você tem que ser ali multitarefa, né? Você cuida do filho, você cuida da casa, você atende o telefone, você resolve uma coisa. Então, as mães que resolveram empreender, elas vão precisar de uma organização maior, vão precisar de um planejamento, tá certo? Um planejamento da sua semana, né? Porque elas vivem esse dilema. Passar mais tempo com o filho, né? Viver essa maternidade, aproveitar essa maternidade, ao mesmo tempo se realizar profissionalmente, porque muitas mulheres querem isso. E muitas se encontraram no empreendimento. Tá? Então,
A mamãe vai precisar se organizar, planejar sua semana, né? Paulo Vieira vai trazer ali no livro dele, Poder da Ação, ele vai trazer um planejamento semanal, e dentro desse planejamento, você vai ter os dias da semana na vertical, e na horizontal você vai ter as áreas, né? Profissional, espiritual, social, familiar, saúde, emocional, que você vai distribuir durante a semana de forma que você consiga dar atenção a todas as áreas da sua vida. Então, eu acho muito válido isso, né? E a mulher que é dona de casa, ela precisa ter um planejamento. Ela está aqui cozinhando, mas ela já está pensando na roupa, já está pensando em buscar o menino na escola, e depois ela já vai para o médico. Então, são muitas atividades que ela tem que fazer, e esse planejamento eu acredito que vai auxiliar muito ela nesse processo. Então, tem até uma brincadeira que eu queria trazer aqui, que é quando as pessoas perguntam assim, seu marido está... Anteriormente eu estava trabalhando na prefeitura aqui da cidade. E aí agora as pessoas me contam, e Martinha, está trabalhando? Eu digo, não estou trabalhando não, fora, não estou trabalhando fora. Aí a pessoa fala assim, então você não está trabalhando. Eu digo, Liz, calma, porque na minha casa eu tenho bastante trabalho, então um trabalho que não é reconhecido, inclusive. Em casa a gente tem trabalho aí para dar e vender, não é verdade? Mas não é considerado como um trabalho, né? Um trabalho que é cansativo, que é repetitivo, que é cíclico. Você fez, daqui a pouco já está precisando fazer de novo, você já faz de novo e aquilo cansa você, eu não aguento mais, fazer igual o pessoal do Instagram, eu não aguento mais, porque realmente é desgastante, né? Então, o trabalho dentro de casa, as mães que empreendem dentro de casa, elas são realmente umas guerreiras, sabe? São, como Sandra aí, um exemplo aí pra gente, né? Uma mãe, uma mulher que é esposa, que é mãe, que é empreendedora e que está tendo os seus resultados, né? Isabel? Legal. Seja por opção ou não, né? Ou por livre e espontânea pressão. Como o Edson falou, digamos, muitas mulheres empreendem, a força motivadora delas é justamente os filhos. Que legal, né? A vontade de ver esse filho, né, tendo do bom, do melhor, tendo mais oportunidade, de repente de manter a casa. E existe a pesquisa aqui no Brasil que as mulheres estão empreendendo mais do que os homens. 35% a mais do que os homens. E também elas são mais inovadoras, são mais criativas, né? A mulher, ela é multifocal. O homem tem essa vantagem de ser focado, mas às vezes essa vantagem às vezes se torna uma desvantagem. Então a mulher às vezes passa à frente, e as pesquisas demonstram mesmo que a mulher ela é muito mais inovadora nos negócios, então ela passa na frente. E também ela tem uma capacidade muito grande de manter o negócio por mais tempo do que os homens. Então, isso é um dado bom, e justamente pela questão da jornada tripla, o quádrupla, o quíntupla, que vocês falaram, muitas vezes pela desigualdade de salário, né, que ainda é uma realidade assim, latente aqui, principalmente no Brasil. As mulheres ainda recebem muito menos que os homens. Então, e o desemprego também que está aí. Então, isso tem levado realmente as mulheres a arregaçar a manga, né, as mães de família, e dizer, não, eu vou utilizar alguma coisa aqui que eu tenho. E um dado que
assim, de pesquisa que eu vi, que é o quê? 3 coisas principalmente que as mulheres estão buscando empreender. Que é o setor de modas, cosméticos e alimentação. É o que mais elas buscam, é o que está à mão, a princípio, né? Aí entra outras profissões como consultoria, enfim, outras coisas que dá para fazer a partir de casa. Mas, a princípio, as três principais são essas. E, assim, é importante, né, quando a mulher entra nessa jornada, né, da maternidade, não só a parte pessoal muda, numa série de questões, a parte profissional também, porque ela tem que lidar com uma série de outras coisas para trabalhar. Então, qual é o ponto-chave do empreender? É a flexibilidade de horário. E o que eu vi, que eu reparei, foi a questão de acompanhar, né? A possibilidade de acompanhar o desenvolvimento do filho. Eu atendi uma paciente que ela estava nesse dilema, porque desde que ela teve um filho, ela deixou de trabalhar. Ela é uma pessoa bem ativa, né? Trabalhava muito. E a partir do momento que ela começou a trabalhar, passou a ser mãe, deixou de trabalhar. E já com o filho, já com uns 2, quase 3 anos, ela está pensando nessa possibilidade de voltar a trabalhar. Quando eu digo voltar a trabalhar, o mercado tradicional. Só que ela viu, dentro até onde eu acompanhei, no atendimento, ela viu a possibilidade de empreender com algo que ela gosta de fazer. Porque ela já estava fazendo os cálculos que ela ia precisar deixar o filho ou com alguém, ou na creche, e poder trabalhar. Só que esse alguém, né, dependendo de quem seja, é de confiança. Será que eu posso confiar no bem mais precioso que eu tenho? E aí, nesse dilema, o que ela decidiu e começou a construir essa possibilidade de empreender. E, como eu falei, é uma coisa que tem a flexibilidade de tempo, de horário, onde qualquer intercorrência, algum imprevisto com o filho, ela tem como mediar isso. Talvez, na parte do trabalho tradicional, ela não teria. Então, assim, ficou muito claro, nessa vivência dessa paciente, o quanto a possibilidade de empreender pode e tem sido alternativa para muitas mães. Né? Uma coisa até, se a pessoa consegue fazer isso, realmente há um leque que ela, em termos de educação do filho, né, em relação ao desenvolvimento, ela não vai perder essa parte, né, inicial do filho, esse desenvolvimento. Olha como é bacana essa possibilidade para essa mãe. Por isso que tem sido crescente. E aí eu vou trazer alguns dados. Eu falei né, no início da live, para ainda endossar tudo que a gente está falando nessa live aqui. Então, assim, a cada 10 mulheres, 7 delas começam a empreender após a maternidade. Olha que dado. E como eu falei, é algo mágico, algo que, a partir disso, é um legado, é um propósito maior que ela vê em fazer empreender. E aí, 67 milhões de mães no Brasil, desses 37, 31% criam os filhos sozinhas. 31% cria filhos sozinhos. E 46% trabalham. Então, assim, outro dado, outro estudo, né, fala que 50% das mulheres são demitidas após
aproximadamente 2 anos, 2 anos da licença maternidade. Então, é uma dura realidade isso, e essa visão, né, corporativa um pouco receptiva. Então, baseado nisso, é uma coisa que essas mães se atentam a isso ou quando acontece. Então, assim, você que está assistindo essa live, são informações, são dados para que a gente possa pensar nas melhores decisões. Será que o empreender é a melhor opção, você mãe, nesse momento? Você já se questionou? Você já parou para pensar nessa possibilidade? E se realmente você vai empreender, o que você faria? Né? Você já parou? O que você mais gosta de fazer? Então, são perguntas que a gente deve, você mãe, você deve se perguntar, porque há possibilidade aí. E um outro dado bem interessante é o seguinte, quando nasce uma mãe, nasce uma empreendedora. Então, é isso que está acontecendo aqui. 68% das empreendedoras decidiram investir no seu próprio negócio após se tornarem mães. E as empreendedoras, 53% têm filhos. Então, assim, e o motivo maior dessas mães para empreender, um dos motivos, é a proximidade com o filho. É ver o desenvolvimento dos filhos. Então, esses são alguns dados para a gente começar a refletir o quanto o empreender, você que é mãe, você que é mãe, são vários desafios. Mas saiba que esse direcionamento do empreender pode ser muito interessante, assim como a maioria das mães tem feito esse caminho. Eu não sei se você parou para pensar nisso, ou se você já faz isso, ou vê que é um desafio tanto. Mas todo desafio, ele tem a possibilidade de ser vencido. A cada dia é um novo desafio, mas você seguindo em frente, sabendo ter no norte, né, vendo essa possibilidade do empreender como realmente algo muito promissor, tá? Eu vou chamar a Sandra novamente para estar junto com a gente. E se a Isabel ou a Martinha quiserem complementar alguma coisa, se sintam à vontade. A mulher, ela pode trabalhar como empreendedora a partir da sua casa de forma autônoma, né? Ou também ela pode ser uma prestadora de serviço. Né? Os trabalhos online, eles estão muito em alta. Né? Então, você trabalhar com dropshipping, você trabalhar com e-commerce, você administrar ser gestor de suas redes sociais, né? Tem várias formas de você prestar serviços ou trabalhar com marketing de afiliado também, né? Fazendo o marketing de produtos de outras pessoas. Então, tem várias formas da mulher empreender a partir de sua casa, né? E nesse universo online, que no caso é o marketing digital, que a gente que é também o nosso foco aqui, né? Então, você utilizar as redes sociais para você fazer a publicidade de seus produtos, de seus serviços, né? Tornar isso conhecido das pessoas, né? Grupos de vendas de WhatsApp e no status do seu WhatsApp, ou então seu Instagram, seu Facebook, e você fazer essa divulgação online e terminar alcançando muito mais pessoas, né? Também o tráfego pago, que é muito utilizado por quem está fazendo uso do marketing digital, para você alcançar um número maior de pessoas, inclusive de pessoas que você não conhece, mas que podem chegar até você, chegar até o seu produto, por conta desse processo do digital que está muito forte agora.
Então, para as mães que querem empreender, é interessante buscar, fazer essa busca de compreender como é que está funcionando esse universo online, marketing digital e tudo, e você tem muitas possibilidades de trabalho, de crescimento e de divulgação do seu produto. É interessante a gente estar pontuando, né, algumas ideias, né? Você que é mãe, ou você que conhece alguém, manda aviãozinho, porque assim, às vezes, dependendo da nossa situação, a gente não sabe nem por onde começar, a gente não sabe nem ter nenhum norte. Então, o nosso objetivo aqui é que a gente possa trazer alguns dados, né, para enfatizar essa parte do empreender, né, a questão do mãe, e trazer algumas ideias. Uma coisa que vem crescendo muito é a parte do artesanato. Então, você que é mãe, você que é, né, a mulher, às vezes tem essa habilidade, né, essa paciente mesmo fazia crochê. Aí a parte de bordados, tem gente que faz bordados, né, talvez coisas mais, talvez aquelas coisas mais artesanal, em termos de copo, né, talvez até quadro, pintar, não sei, né? São várias vertentes e há um crescimento nessa parte do artesanal. E aí você entra com a produção e entra como a Martinha falou, a questão da rede social. Então, dentro da sua casa, você tem possibilidade de estar fazendo esse artesanato e postar, talvez no Instagram, no Facebook, no grupos, né, de WhatsApp, ou então Facebook também. Então, isso está à mão, né? E isso, muita gente está fazendo isso. Outro ponto interessante é a parte do copyright. O copyright é o quê? É uma profissão onde é responsável pela parte de texto. Texto de um site, de um blog, na parte do texto, de vender algo, né, um anúncio. Então, você, mãe, você tem essa habilidade de escrever, você escreve bem. Então, se você acha que não tem, mas isso é algo que você pode também treinar. Então, dentro desse projeto do 360 graus, você tem acesso a conhecimentos que você possibilita treinar habilidade. Aqui não é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não, você pode realmente treinar, se você se permitir a isso. Se permitir a aprender novas coisas, novas habilidades. E é isso que está, no momento, é mais importante, que eu possa me abrir ao novo. Então, é isso que a gente está propondo isso aqui para vocês, dando algumas ideias e dando alguns direcionamentos, né? São alguns tópicos. Né? A Isabel, se ela quiser colocar aí algumas possibilidades, né? Você, mãe, que está assistindo. Tem muitas, viu? São muitas mesmo. Eu andei descobrindo muita coisa boa. Legal. Então, assim, por exemplo, você falou no copyright, né? A pessoa que realmente tem a habilidade ou a imaginação, né? Ou a tendência de escrever, dá para escrever em casa, né? Em algum horário vago, procurar escrever, fazer um blog, ou escrever para de repente postar na Amazon, vender, né? Que se torna uma possibilidade de venda de livro, de e-book. Então, é uma coisa que está muito em alta. Né? Então, para isso, existem muitas possibilidades da pessoa trabalhar com venda de perfume, de dentro de casa. Vamos embora ver o que faz. Digamos, eu descobri muita coisa que a mãe pode fazer a partir da observação do próprio filho.
do acompanhamento com o próprio filho. Na verdade, eu descobri muita coisa, possibilidades fora, mas vamos dizer, a mãe já toma conta do próprio filho. Ela pode, de repente, abrir um espaço para tomar conta de outras crianças. Por exemplo, abrir oficinas de pintura, de culinária, enfim. Aí o céu é o limite, digamos assim. Então, é uma das coisas. Outra coisa, a partir do que o filho dela veste ou deixa de vestir, porque criança perde roupa muito rápido. Então, isso foi reportagem na pequenas empresas, grandes negócios. E assim, tem gente ganhando milhão com isso, por quê? Porque trabalha em cima da ideia do reciclável, do renovável. Em que sentido? Menos desperdício para a indústria da moda. Então, meu filho perde o sapato, perde a roupa rapidinho, eu vou lá na loja, eu monto uma loja, um grupo de trocas com a mãe vai, leva o que o filho não usa mais, aquilo vai ser avaliado e aquela mãe ganha um crédito. Tipo, o que você me trouxe vale, digamos, R$50. Então, ela pode ir lá no corredor, nas prateleiras, e escolher entre peças novas, seminovas, enfim, doadas. Ela vai lá e escolhe o crédito dela. Ela tanto pode comprar como utilizar o crédito e levar novas peças para casa. Essa tendência está muito grande em São Paulo. É uma empresa que está crescendo muito em cima dessa ideia de reutilização, de trocas, e é bastante interessante. A mãe que observa, por exemplo, setor de festa, festinha de filho, né? Muitas mães não têm tempo de organizar festa. Então, tem pessoas que trabalham com isso. Já fazem o kit, a caixa, com a decoração, tudo que a mãe iria precisar, digamos, de uma decoraçãozinha artesanal, tal. Já envia ali numa caixa e isso se torna uma empresa, né? Então, a ideia, a princípio, que eu tenho a dizer é essa: observando as necessidades da própria criança, né, e as atividades dela como mãe, tipo, descobrindo o que é que a criança gosta, do que é que a criança precisa. Em cima disso, ela pode empreender para outras mães. Então, em termos de dar recurso escolar, enfim, tem muita ideia boa aí. Sandra, tá me ouvindo bem? Eu tô escutando aqui muito ruim. Agora tá bem, né? É com comida, é com perfume, como artesanato. Nossa, a internet dá uma possibilidade assim, bem maior. Porque lembra que antigamente, quando a gente queria vender alguma coisa, ou a gente trabalhava numa loja, né? Ou então ia bater de porta em porta para poder vender, né? E hoje com a internet não. Antigamente, logo quando surgiu, né, as vendas pelas internet, as pessoas ficavam até com um pouco de dúvida, de receio, né? Mas hoje, como já está uma coisa tão riqueira, né? É quase tudo feito pela net, as pessoas já têm mais confiança, já começa a comprar mais. Aí diz assim, eu tenho medo de empreender por causa da crise, não sei o quê. Mas dizem que são no momento de crise que muita gente começa a ganhar dinheiro, né? É no momento de crise. Então a gente não tem que ter medo. Porque se tiver medo, não vai andar. Não vai. E hoje a gente tem muita possibilidade com a internet, então. Com a internet mesmo você está. Eu estou falando de muito trabalho em casa, onde também tem uma possibilidade, né, de estar mais tempo com minha filha. Mas é fato que não é milagre. Eu trabalho muitas horas, né, trabalho bastante, mas para fazer acontecer tem que trabalhar. Mas também me dá a possibilidade
felicidade de estar em casa, de estar fazendo minhas coisas, de estar com a minha filha. Isso é muito bom, isso é muito interessante. Então, a pessoa não deve ter medo, de jeito nenhum, é arriscar. Porque se a gente não arrisca, tudo é um risco, né? Se a gente não arrisca, não sai do lugar. Não sai do lugar. E seguir. Essa é a parte, para mim, mais interessante. E assim, só pegando uma tudo isso que a gente está falando são possibilidades, né? A questão da comida, muitas mães podem passar a mão, né, de algo que elas já fazem, ou seja de comida, de doce, enfim, e começar a vender doce. A questão que o Martinha falou sobre o dropship. Dropship é uma forma de você começar uma loja virtual sem investimento. E você pode procurar fornecedores aonde você vai montar essa loja e a partir do pagamento desse comprador, você vai pegar esse dinheiro, vai pagar a parte do fornecedor e vai ficar com lucro. E aí esse fornecedor, cabe a ele entregar essa mercadoria. E aí nessa logística você não se preocupa. Então, é algo que é por baixo investimento, quase nenhum, né, quase nenhum. E você tem, você pode trabalhar isso a nível de cidade, estado, Brasil e até, dependendo da situação, internacionalmente. E a parte também social media. O que social media faz? Ele toma conta de redes sociais, Instagram, conteúdo, talvez a questão até do WhatsApp, business. Então, ele toma conta das redes sociais, do site, é responsável por responder. Sabe aqueles comentários que ficam no Instagram? E aí um Instagram grande não tem esse tempo para responder, a social media também faz, assistente virtual. Então, tudo isso são profissões. E dentro dessa nova configuração de mercado, de profissões, que estão surgindo com mais força, você pode empreender nessa direção. Dentro do projeto, né, 360 graus, você pode aprender a fazer site, você pode fazer as campeias, você pode criar, aprender estratégia, né, fazer anúncios, todo o passo a passo, toda a estratégia, para você realmente, de fato, poder desenvolver esses negócios e empreender na semana, você tem esse projeto. E aí nessa live a gente vai citando algumas ideias, alguns direcionamentos, né, os desafios, as mães. Você quer alguma mãe que tiver, né, fala para a gente os desafios, né, compartilha com a gente os possíveis desafios que vocês são, né, para que a gente também algo a mais também traga, você compartilha com a sua história também. Eu vou chamar a Sandra novamente. Então, assim, voltando à questão, empreender não é uma coisa fácil, não é possível. E dentro desses pilares, a gente precisa realmente, como eu falei, estar perto para poder aprender, se você acha que não tem essa habilidade. Né? Por exemplo, a Isabel não mexia no WhatsApp só por questão mesmo de comunicar, o básico. Hoje ela faz live, né? Ela é esteticista, faz lives, começou a mexer no Instagram, né? A evolução então, você que acha que não sabe começar, existe possibilidade, ou seja, bem-vindo. Existe como, às vezes a gente até sabe o que precisa fazer, mas às vezes se pergunta como é que eu vou fazer isso.
essa pergunta, em alguns momentos, que a dúvida, né, esse ponto, Thiago estava assistindo a live do Jair Pinheiro, que é um grande empreendedor, ele falou que esse ponto de o empreender, essa questão do vender, às vezes a gente tem até uma noção errada, uma crença sobre vender muito forte. E aí junto com essa ideia do vender, junto com uma dúvida, né, a gente está o tempo todo vendendo. Então, ele falou muito que é uma crença que a gente tem, porque o ser vendedor é a primeira profissão e a primeira, mais antiga e a que tem mais lucro, que pode nos dar maior lucro. Então, assim, na verdade, a gente oferecer o que a gente tem. Às vezes a gente tem uma habilidade, e talvez não esteja aproveitando. Você já parou para pensar nisso? Existe uma mina próxima a você, ou você aí na sua casa, ou você com uma habilidade X, e você poderia aproveitar da melhor forma possível. Então não deixe que a vida te paralise, porque a vida é a pior coisa. E essa ideia de esse negócio de viver é difícil. Às vezes a gente está aí, ó, isso aqui está cristalizado na mente. Mas não se dá os primeiros passos, que é possível, realmente a coisa começa a acontecer. Vou chamar novamente a Sandra. Fique à vontade, Isabel, se quiser comentar alguma coisa. Essa aqui você falou, Whindersson, vou puxar uma fala sua aí. Você falou de investimentos que muitas vezes não são altos. Então, às vezes a mulher está buscando justamente empreender, justamente porque é tanto mercado complicado, às vezes, como ela quer uma autonomia, né? E não terceirizar tanto a questão de ser mãe. Então, o que é que acontece? Existem muitas opções, eu estava pesquisando, por exemplo. Você sabe fazer bolos? Ótimo, né? Para isso é bom você divulgar na sua vizinhança, claro, entre os amigos, mas muito melhor para você saber divulgar no Instagram, né? Usar as redes sociais, né? Para poder saber, né? Puxar seguidores, saber como crescer essa mídia, saber quais as estratégias certas, quem sabe o WhatsApp Business, e começar a lançar mão, né, dessas tecnologias para que o seu negócio cresça, né? E daqui a pouco você mesmo começa a fazer o bolo, daqui a pouco você está contratando pessoas, né? Aí e fica até com um tempo um pouco mais, fica na parte mais administrativa. Então, eu andei pesquisando, por exemplo, estava assistindo uma matéria de uma moça que ela se desempregou e ela ela comprou uma máquina que vem de São Paulo, que é de chamar de sublimação, que é uma máquina que imprime em copo, em caneca, em vários artigos de festa, em coisa para cachorro, tudo. Aí personaliza, né? Aquilo que foi. Aí a princípio ela ficou um pouco assim, depois que ela começou a realmente utilizar as redes sociais da maneira correta, né? Foi buscar ajuda, foi buscar orientação. Aí o negócio dela cresceu. O que foi que ela fez? Ela tinha um quarto dentro da casa dela que não estava sendo utilizado. Então o repórter até disse: aqui é a sua empresa? Ela é minha empresa. Ela começou por não saber no começo, né, muito
trabalhar muito com a máquina. Então, ela no primeiro ano não teve lucro. Depois que ela realmente buscou orientação e começou a se divulgar da maneira correta. Então, ela, de uma máquina, ela tomou 4 anos de máquinas e o negócio dela está crescendo e agora ela pensa realmente, ela disse, agora eu vou sair. Tipo, o meu negócio está em casa, mas agora eu vou sair para abrir uma loja virtual e para abrir uma loja física. Então, agora eu quero expandir. E uma outra que eu vi também foi justamente de estampar camiseta. Não só de bebê, de adulto, porque eu fiz para cachorro, com muita coisa também. E o investimento não é alto, foi isso que eu achei legal. A pessoa pode fazer em qualquer cantinho da casa. Agora tem que fazer o quê? Divulgar para poder vender. E ter o retorno e ainda assim conseguir dar conta, né? Tranquilamente dos afazeres de casa, dá para conciliar legal. Então eu achei essas opções bem interessantes. Para as finais, o que ficou para cada da live de hoje, que nós vamos colocar, né, nesse momento final, né, ou algum direcionamento, né, fala, está livre para vocês, para a gente, né, esse momento final, uma mensagem final. Martim. Então, primeiro eu quero parabenizar todas as mães que são empreendedoras e que nos inspiraram a fazer essa live, né? Vocês são guerreiras, vocês são vencedoras, o caminho é esse mesmo. Continue nesse processo, seguindo o seu sonho, perseguindo o seu sonho, perseverando no seu sonho. E se você não fizer coisas diferentes, você não vai obter resultados diferentes. Então, continue fazendo o que você está fazendo, procure se melhorar, né, aperfeiçoar o seu trabalho, apresentar sempre o seu melhor e você vai conseguir resultados extraordinários. Então, parabéns às mamães que já estão empreendendo. E aquelas que não empreendem, não estão empreendendo ainda, tome coragem, né? Comece a trabalhar a sua mente, pegue o que você tem em mãos e empreenda. Com certeza você vai ter um resultado muito bom, né? O apóstolo Paulo fala assim, tudo que o homem semear, ele também vai colher. Se você plantar coisas boas, se você começar a empreender, você vai ter o seu resultado. Todos nós aqui estamos empreendendo e estamos tendo os nossos resultados, né? Eu também queria apresentar agora a nossa bonequinha, mais uma bonequinha que a gente produziu. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa é um peso de porta, uma bonequinha que a gente está produzindo e agora eu estou entrando para o ramo dos feltros. Deixa eu apresentar para vocês a vaquinha mimosa. Essa daqui ela vai para a vaquinha mimosa, tá vendo? Com um machinho, tá faltando ainda, rabinho já. Olha que essa vaquinha, tá? Toda trabalhada em feltro. É um novo tipo de trabalho que eu estou encabeçando agora e com certeza aí vai ser sucesso, porque as pessoas já estão assim, né, pedindo. Essa aqui é a minha primeira encomenda, na verdade já foi uma encomenda em feltro, mas todo o trabalho em feltro, esse é o meu primeiro trabalho. Eu quero apresentar para vocês de primeira mão, vocês estão sendo privilegiados, tá certo? E empreendam. É o que a gente tem para falar. Mamães, empreendam. Esse é o melhor momento para vocês empreenderem e terem seus resultados. Show. Obrigada, Sandra. É o quê? A criação.
Arte, né? Arte é a bonita, né? Com certeza. Ai, ai. Olha, estou ouvindo assim. A internet não quer ajudar. Vocês estão me ouvindo direitinho? Entendeu? Então, como a Isabel estava falando, um alto investimento, será que vai dar certo? Será que não vai? Se tiver no sonho, acho que tem que ficar errado. Porque eu já arrisquei, já está errado. Eu já deu errado. E agora eu estou aqui de novo. Então, dessa vez, não tive investimento, aliás, tem investimento é meu filho. Né? Eu me dedico trabalhando para poder me realizar. Então, dedico esse tempo todo prazer, né? Porque trabalho para uma empresa maravilhosa, muito correta, produtos maravilhosos. Né? E, gente, quem tiver medo de empreender, tem até a gente chegar aí, porque está pegando no Brasil. Então, força total. E quem quiser empreender, vai chegar lá. Porque acredito também que não sei, mas acredito que vai ser com certeza complicado. Né? Você não precisa investir, né, em dinheiro, você tem que investir o seu tempo, o seu trabalho, para poder se realizar. Então, até dezembro, então quem quiser, né, empreender, vai ter uma grande oportunidade aí no Brasil. Tudo de beleza, alta tecnologia, muito, muito bom. Então, vamos tomar coragem, empreender uma empresa maravilhosa. E muito bom tema, um tema importante. Você pode trabalhar, pelo menos eu falo com essa empresa em casa, de sua maneira, né? Porque trabalha online, cada um tem a sua maneira de trabalhar para casa, porque, como disse, dá mais tempo para minha família, para fazer minhas coisas, para minha filha, para o meu marido. É muito prático, muito interessante. Mas tem gente que tem outra maneira de entender e dá certo também, né? Então, estamos chegando aí. E com toda a força, quem tiver vontade, né? Isso vai chegar. Obrigada. Uma boa noite para todo mundo. É isso, que essa força de ser mãe, né? Essa força que dizem que é maior que muitas outras coisas, possa continuar movendo as mulheres nessa direção de fazer o que precisa ser feito, na verdade, porque a mulher, ela tem feito o seu papel aí no mercado, né? Tem se estabelecido mais até que os homens. Então, isso é um fator de pesquisa. E esse tema foi muito legal mesmo, que tirem os sonhos da gaveta, os dons, os sonhos e empreendam, tentem pelo menos, né? Vai se tentando devagarzinho até alcançarem. E eu sou esteticista, massoterapeuta, também sou do ramo da beleza. Me sigam no Instagram, estética_Salvador. E é isso, eu agradeço a participação. Quero agradecer a todos, né? Live. E para essa mensagem final, você que enfrenta vários desafios. Primeiramente, você acredita nas suas habilidades.
use o que você tem. Se você olhar com mais atenção, você vai ver que existem várias saídas de você próximo a você. Às vezes a gente olha para aquilo que a gente não tem e a gente está perdendo riquezas que estão próximas da gente. E eu digo que a mãe do resultado, a persistência e a constância. Desafios vão vir, eu sei que são muitos, você quer muito, mas esses desafios sejam uma força maior para que você possa empreender de verdade na sua vida. Que esse leque, essa porta que se abre para que você possa realmente ter um futuro, uma esperança nesse futuro melhor para você e para os seus filhos. Agarre essa oportunidade, porque a decisão que eu faço hoje, como foi dito, o que eu planto hoje, eu vou colher amanhã. Eu vou plante hoje, com certeza, muitas árvores, muitos frutos, vocês vão ter. E a gente precisa acreditar nessa mensagem final e, ao mesmo tempo, eu faço um convite para cada um de vocês. Né? O canal Winston Moraes Coach, chegando a mim, chegando quase a 1.000 inscritos. Se você não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe vários conteúdos, inclusive dia de segunda-feira, o dia de quarta-feira, toda semana tem um filme, onde a gente compartilha aprendizados, filmes. Quinta-feira, psicoterapia, coaching e outros conhecimentos na área da saúde emocional. E na sexta-feira, com a Isabel, fazendo temas interessantes na área de estética, né? Fazendo uma live de autoestima e identidade, fazendo essa relação estética e a psicologia. Né? Tem tudo a ver. Né? Vocês estão acompanhando as lives. Se você não está acompanhando, você está acompanhando, né? Esteja lá também. Muito interessante os temas. E eu quero parabenizar do fundo do meu coração cada um de vocês que estão aqui na live. Parabenizar a Martinha, a Isabel, pela evolução da direção. Realmente, esse momento, né, enquanto eu empreendedores, é a superação da superação. E realmente, quando a gente se supera, a autoestima, o otimismo, esse futuro, né, essa esperança desse futuro muito melhor. Então é isso que eu deixo aqui, realmente como mensagem final, que a gente possa acreditar e ir para cima, né? Ir para cima de fato e vencer. A Valéria chegando aqui, a grande coach, master coach, seja muito bem-vinda. Você também é uma empreendedora, né? Então, se sinta em casa, se sinta realmente fazendo parte desse tipo. Então, gratidão a todos. E com Deus, cada um de vocês tem uma semana abençoada e que realmente bons frutos venham cada vez mais para cada um de nós. Tá? Forte abraço a cada um de vocês. Tchau, pessoal.